onde a gente quer... Peraí. Fala. Eu não te conheço, mas eu também tenho saudades, mano. Juquinha, depois... Ô, Juquinha, depois eu que sou o galanteador, hein? Cada um usa o recurso que tem, né? Boa. O nosso famoso Juquinha, ele faz participações aleatórias ao longo do programa, mas enfim. Aparece ao acaso, desaparece ao acaso. Ele é randômico. Olá, pessoas! Eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o Edson Chuck. E eu sou Mariana Paz. E este é o Nicho. É isso aí, pessoas, começando aqui mais um episódio do Nicho Podcast de biologia que todo mundo adora, e eu estou hoje aqui novamente com meu amigo Edson Faria Chuck. Fala, pessoal, uma satisfação inenarrável estar aqui presente em mais um Nicho. Qual que é o número desse episódio, Montanha? Episódio 11. Episódio 11, olha só, quase um ano de Nicho já. Quase ano que vem. Ano que vem, mês que vem a gente faz o nosso 12º episódio, fechando o nosso ano de podcast, e vamos depois começar o nosso segundo ano já com novidades. Vai ter episódio especial, Montanha? Com direito a open bar bancado pelo diretor-geral do podcast. Quem diria, não, a crise financeira tá aí, não permite esse tipo de esbanjamento, mas a gente vai tentar trazer algumas coisas para resolver essa pendenga financeira. Fique suspense no ar. Mas, Chuck, também tem outra. Todo episódio é episódio especial, porque o nicho é muito especial. Uou! Que galanteador! E hoje aqui temos um episódio especial também. Hoje com a nossa digníssima colega Mariana Paz aqui. Vamos finalmente, Chuck, ter um episódio onde vamos falar dos queridíssimos poliquetas. Queridíssimos poliquetas. Os seres vivos mais alienígenas que esse mundo já viu, com certeza. Mais desgraçados que esse mundo já viu, cara. Semana passada, eu caí na asneira de testar por que um bicho desgraçado desse tem o nome de poliqueta de fogo. E resolvi ajoelhar. Eu ajoelhei em cima de um novelo de poliquetas de fogo. Cara, eu fiquei 24 horas urrando. Sim, dói velho. Pra porra. Claro, velho. Aquelas paradas demônio. Queima mais que fogo aquela merda, velho. É porque que as paradas quebram e fica ali e você não tira, velho. Você não tira aqueles espinhozinhos malditos. Dói. Muito. É isso aí. Então, seja bem-vindo, Mari, ao Nicho Podcast. Muito obrigada, meus queridos. Obrigada pelo convite. Saudade de vocês. Saudade de você também. É nossa, né? Com certeza. E, como sempre, é a primeira parte do programa, é o nosso momento Marília Gabriela, onde eu pergunto pra você, Mari, quem é Mariana Paz Oteg, a menina que tem 2 nomes? Um no mundo científico e outro no mundo pessoal. Olha, eu sou... Bipolar não, né? Não, bipolar não. Mas eu sou bastante tímida, não sei como é que eu aceitei o convite aqui pra estar falando. Mas sou uma pessoa que gosta muito de biologia, né? Por isso que eu segui essa carreira. Onde que você fez graduação, Mari? Então, eu fiz Ciências Biológicas aqui na Federal do Espírito Santo, eu sou de Vitória, aqui, né, do Espírito Santo. Aí terminei a graduação e fui pra Floripa, essa cidade linda que me acolheu, e fiz o mestrado e doutorado em Ecologia. Você foi, acho que, da primeira turma do programa de Ecologia de Floripa, né? Fui. A primeira turma do mestrado e a segunda do doutorado. Pioneira ali na Ecologia. Né? Tempo voa. Oh, muito, muito. E aí, como é que você entrou pra esse mundo da biologia marinha, assim? Você já tinha estudado lá em Vitória
lá em Vitória, a biologia marinha, eu tava fazendo interesses em outras áreas de pesquisa até cair no mar, apesar de, assim como Floripa, Vitória também é uma ilha, né? Então tem tudo a ver, né? Tem. Eu a graduação inteira eu trabalhei com molusco, né? Com malacologia, mas sempre quis, na verdade, trabalhar com ornito, então com aves. Então eu tava sempre tentando, né, indo atrás de professores, mas acabou que não deu certo. Na verdade, eu sempre gostei também de biologia marinha, e mais especificamente com bentos. E aí, pro mestrado e pro doutorado, eu continuei nessa linha, né, dos bentos marinhos, mas mais especificamente poliquetas, né. Mariana Pazoteg, o que te motivou a estudar poliqueta? Foi por alguma importância evidente, assim, pro ecossistema marinho, por ser fofofauna, microfofofauna, ou por simplesmente acaso e estar num lugar onde tinham pessoas que estavam poliqueta e acabou te levando a estudar ele? Só um detalhe, Chuck, é macrofofofauna, tá? É macrofauna. Não, assim, velho, a gente quer discutir escala, quer fazer um micronicho sobre escala? É macrofauna na escala micro. Mas se pensar, não. Aliás, até hoje, eu não sei porque essa galera que estuda fauna intersticial tem mania de chamar de macrofauna uns bichos que tem 1 milímetro. Aí não é macro, né? É macro. Se caiu na peneira de meio, Mari, é macro. Não, se caiu, mas intersticial... Ah, não. O poliqueta do sedimento é intersticial. Tá certo, assim. Assim, ó, macrofauna pra mim é golfinho, baleia. Isso é megafauna. É megafauna. Beleza, megafauna carismática. Isso. Mas enfim, Mari, por que você escolheu o poliqueta? Na graduação, como eu falei, eu basicamente estudei molusco, mais especificamente gastrópodes e bivalves. E eu queria ampliar, né, o conhecimento dentro do bentos. E acabei indo para Santa Catarina, entrei em contato com um professor que é de bentos, né, mas mais especificamente poliquetas, e acabei entrando dentro dessa área, assim, mais para aprender, né, toda essa gama de indivíduos bentônicos, né, mas basicamente por isso. Para quem não sabe, bentos não tem nada a ver com santo, são os organismos que vivem no fundo do mar. Exatamente. Que nós vamos falar deles hoje e vamos discutir um pouco mais esse ambiente, essas paradas, quando a gente entrar no trabalho da Mari, que a gente vai começar a falar já na sequência agora, depois do escaninho, não é isso, Chuck? É isso aí. Então, até daqui a pouco. É isso aí, galera, chegando aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast. Os nossos recados para vocês rapidamente. Vamos começar a nossa volta pelas redes sociais. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/onichopodcast, assim como a página do Facebook da Explora Web Magazine, facebook.com/Explora Magazine. Se você quiser entrar em contato comigo, João Montanha Dória, você pode me achar lá no Twitter, @montanhadória, assim como se você quiser deixar pra gente as suas percepções sobre os nossos episódios, os nossos programas, não deixe de mandar um e-mail pra gente, onichopodcast@gmail.com. Todas as informações você vai achar lá no nosso site, onichopodcast.wordpress.com, e uma das coisas que você vai encontrar lá é o link para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com/onicho e ter acesso imediato a todos os nossos episódios no seu feed de preferência. Você pode também assinar a gente pelo iTunes, entre lá no iTunes, procure por Nicho Podcast, deixe sua avaliação lá pra gente, é sempre gratificante. Links no post. É isso aí, vamos voltar agora com as nossas minhoquinhas poliquetas que eu odeio tanto tiro.
chegando agora para começar de vez a falar do artigo da Mari, que é um artigo que ela fez na tese de doutorado dela, né, no programa de pós-graduação em ecologia aqui da UFSC, que, traduzindo o título do inglês, ficaria mais ou menos assim: correspondência da ecologia funcional com a morfologia de poliquetas, padrões de consistência ao longo dos hábitats sedimentares. Isso é um artigo publicado na Journal of Sea Research, que você vai tratar exatamente dos nossos poliquetas, Mari. E de uma abordagem morfológica funcional para eles, né? E acho que para começar, então, a gente entender melhor o que é esse teu trabalho, acho que chegou finalmente a hora da gente falar quem são os poliquetas e por que eles são tão legais. Ou tão filho da puta. Então. Não, eles são lindos. Não, Chuck. A burrice foi sua, Chuck. De não. Eles avisam quando. Galerinha, normalmente. Olha o nome do negócio: poliqueta de fogo. Normalmente, coisas que são lindas, fofinhas, a gente quer pegar, apertar, beijar. Vai fazer isso com poliqueta. É, Chuck, só que aquela penugemzinha não é pelo, Chuck, é uma porrada de espinho. Que arde pra cacete, né? Evidentemente depende, né, de qual poliqueta ou de quantos poliquetas você tá falando, né? Esse cara... Isso, e vamos botar uma foto do Hermodice no post pra vocês entenderem o tamanho da cagada que o Chuck fez. E olha que eu fui avisado, né? Eu fui avisado. Porque exatamente. O Ermo disse poliqueta de fogo. De fogo. Piada tosca que só o tio ri. É pra ver ou é pra comer? Por que será, né? É à toa. É isso aí. Mas então, Mari, quem são os poliquetas, então, que o Chuck não levou o conselho a sério? Então, os poliquetas, eles compõem, né, os organismos invertebrados bentônicos. Eles, junto com as minhocas, né, que são organismos predominantemente terrestres, e os sanguessugas, eles compõem o filo Annelida, né? E esse grupo, ele apresenta diferentes formas e modo de vida, eles são bem diversificados, né? Então tem organismo como esse que o Chuck teve o prazer de conhecer, são organismos móveis, né? São organismos com um aparato estrutural bem complexo, e também tem aqueles poliquetas sésseis, né? Filtradores, que ficam ali no ambiente filtrando os nutrientes do ambiente, né? E eles, né, os poliquetas, eles predominam tanto em número e espécies, né, do ambiente marinho, né, do bentos. Do bentos marinho, isso. O que é o bentos marinho, então? O que é o bentos marinho? É a comunidade de fundo, né? São os organismos que estão associados, né, que vivem ou parte ou todo, né, a vida associados ao fundo marinho. Então o poliqueta é um dos grupos mais diversos de bentos? É um dos mais diversos. Invertebrados, né? Junto com o molusco e crustáceos, esses três grandes grupos formam a grande massa do bentos ali embaixo. E tanto em quantidade quanto em diversidade. Isso, ele é justamente. Um grupo muito diverso, é o mais diverso dentre os anelídeos, né? Das três classes, é o grupo mais diverso. Quase mais da metade das espécies de anelídeo é poliqueta. É poliqueta. Tem oligoqueta marinho também? Tem. E de acordo com as últimas filogenias, principalmente moleculares, né? É tudo anelídeo, né? Então, as classes, enfim, tá uma zona. Sei lá quando eles vão arrumar, mas tá tudo misturado, cara. Oligoqueta e poliqueta é parafilético, então. Tudo. Parafilético. Irudine, inclusive. Irudine é o único que dá uma. Irudine é o único que fica junto mesmo, mas ele tá no meio de tudo, tá ligado? É o famoso estamos juntos, mas separados, é isso? Exatamente. Mas você viu que oligoqueta e captelídeo, né? Oligoqueta, que é as minhocas ali, e os captelídeos, que é uma família de poliqueta bem basal, nessa nova classificação eles estão juntos, né? É bem louco isso, tá meio obscuro ainda. E é um grupo extremamente antigo, né? Vem desde lá dos primórdios da vida dos invertebrados, né? Na Terra. E isso por essa longa história evolutiva, né? Que contribuiu para essa gama, nessa diversificação de formas morfológicas, né? E modos de vida, porque eles ocorrem em vários ambientes, né? Desde do entre marés de praias arenosas, rochosas, manguezais, até zonas abissais,
nas zonas profundas. E fora água doce, marinho. Água doce, marinho, tem uma outra espécie terrestre. Terrestre, Eu não sabia nem que tinha poliqueta de água doce, quanto menos terrestre. Não é. Uma, duas espécies, sei lá, que os caras descreveram. Vivendo que nem minhoca, assim, em terra bem úmida, assim. É um negócio bem maluco. Se bem que se a gente for pensar, né, um poliqueta que tá ali no entre marés, no supralitoral, que quase não tem influência de água, é da terrestre, né? Não é não? Mas ele se locomove muito verticalmente, né? Então quando começa a ficar com pouca água, né, muito quente, ele vai migrando para as camadas mais profundas, né, buscando essa umidade. E esses poliquetas terrestres têm um comportamento parecido? Cara, não tenho a menor ideia, velho. Eu só vi uma nota do cara falando que eu nunca consegui o artigo em si. Que é paywall, né? Paywall é uma bosta, né? Eu achei o artigo uma vez, mas tava atrás de paywall e eu não consegui pegar, cara. O artigo do cara mesmo, com a descrição, né? Entendi. Desculpa aí, coloca um leigo entre dois especialistas de poliqueta, vai vir um monte de pergunta genérica. Mas é por isso que você tá aqui, Chuck. Que imagina se fosse só nós aqui falando dos palpos do tipo de cerda que ficou lá preso no Chuck. Pô, ia ser meio bizarro. Já que estamos falando de coisa que ficou presa em mim, eu posso tirar dúvidas? Vai, manda ver. Então, eu nunca tinha pensado mais profundamente em poliqueta, né? Sim, sobre essa relação humana com os animais, né? E esse evento de ajoelhar em cima dos filhos da puta fez eu pensar né, tive várias curiosidades, né? Primeiro que é um negócio que queima sem parar, assim, né? Não tem jeito de resolver. Tu vai ter que conviver com aquela dor até ela parar sozinha. E demorou 24 horas pra aquela porra parar. Mas beleza. As cerdas, elas penetram a tua pele quando tem contato físico íntimo ali, mas ele chega a produzir alguma toxina, alguma substância que dá essa irritação maior, ou é só a penetração mecânica mesmo? Olha, tia, aqui eu vou dizer que eu não sei, cara. Eu acho, se não me engano, o poliqueta de fogo, o Hermodice que tem aqui, né? Ele não produz toxina. É só as cerdas mesmo que são muito fininhas e se estilhaçam ali dentro, tá ligado? Quando penetra. Sim, ó. Se tu pegar 3.000 microalfinetes e furar o teu joelho, velho, não vai doer tanto quanto doeu aquele negócio. É isso aí. Aqui eu vou fazer um adendo, então, pra explicar direitinho como que funciona esse esquema. Depois da gravação eu fui procurar ver se eu achava alguma coisa sobre o poliqueta de fogo e se ele era venenoso ou não. E eu achei uma revisão que eu vou deixar linkado no post, a referência e o link para a página do artigo. Ele fala da questão da irritação e realmente as cerdas do poliqueta ele não injeta veneno por ali. Pelo menos não oficialmente, não tem uma definição muito clara. Existem algumas dúvidas com relação a se ele realmente consegue injetar veneno. O que se sabe é que das duas principais espécies que tem essa cara, que tem como nome popular verme de fogo, que é a Hermodice carunculata e Euritoa complanata, as duas têm toxinas no corpo. Euritoa produz uma toxina e o Hermodice carunculata ele absorve das presas as toxinas. Então ele come quinidários e tal, que tem toxinas, e acaba incorporando isso no seu próprio corpo. Mas não tem evidência anatômica de que glândulas de produção de toxina perto das cerdas para poder, então, produzir essas substâncias que seriam injetadas dentro de quem estivesse atacando o poliqueta, no caso do nosso amigo Chuck ali nas pernas dele, né? Então, apesar de que existe toxina nesses organismos, não tem nenhuma evidência de que ele injete toxina pelas cerdas para quem sofreu o ataque desses animais. O que existe realmente é que as cerdas, como elas têm uma ponta em forma de gancho, então elas penetram e não saem de jeito nenhum, elas ficam presas ali efetivamente. Muito provavelmente o que o Chuck sentiu tenha sido muito mais efeito da irritação mecânica mesmo, por aquelas cerdas de quitina e calcário penetrando na pele dele e não saindo de jeito nenhum, porque elas se soltam depois
coisa que penetra, do que efetivamente alguma toxina. Mas existe toxinas que são causadoras de irritação e tal, conhecidas em outras espécies da família, mas especificamente essas duas espécies mais comuns de verme de fogo não tem evidência de que ela injete pelas cerdas. Mas tem poliqueta que produz toxina, eu só não sei se o Hermodice produz ou não. É isso que eu ia falar. É assim, se for uma pergunta genérica, eu acho que tem poliqueta sim que produz. Agora, toxinas, né? Agora, esse especificamente eu não sei. Em volta das cerdas, aquelas coisas vermelhinhas do Hermodice são as brancas? Tem uns negocinho vermelhinho, bem vermelhinho, né? E daí dá para as pessoas acreditarem que ele chama poliqueta de fogo, porque ele é muito vermelho, assim, né? Parece que ele tá pegando fogo. Mas na verdade ele faz você pegar fogo, né? As projeções podem ser brancas sim, Chuck. Pode ser as brancas. Alguma delas é a branca, com certeza. Tipo, assim como ele tem os projeção do parapódio também, né? Que é a perninha, né? Explicando pra galera, a gente começa a entrar em detalhes, assim. A branca é a estrutura que ele respira, né? Troca branca todo mundo sabe o que é, né? Com a água. E os parapódios são, cada segmento tem umas perninhas, assim. A minha explicação pro leigo é que os poliquetas são minhocas com perninhas marinhas. Minhocas marinhas com pernas. É isso aí. Isso aí. E eles têm umas projeções, sim, que pode ser, provavelmente, alguma ou algumas delas sejam as brancas. Pela foto aqui eu não sei dizer qual, mas enfim. Mas com certeza uma delas é as brancas. Porque como é vascularizado e poliqueta tem hemoglobina, né? Então é vermelhinho o sangue, né? Entendi. E por que eu perguntei isso, né? Porque fazer um paralelo com o quinidário, né? Que é um grupo onde tem o maior caso de acidentes no estilo queimadura, né? No ambiente marinho. Ele queima porque ele tem uma célula especializada, né, que é o quinidócito, que acaba penetrando em ti e disparando uma estrutura com uma toxina, né? E daí tem aqueles várias técnicas, né, pra desativar os quinidócitos pra fazer parar de queimar, que é usar ácido acético, né, vinagre, ou fazer um xixizinho em cima, nunca lavar com água doce. E pra poliqueta nada funciona, cara. É incrível, não tem nada que alivia a dor. Não, é porque é bem isso, né, Tia? No quinidário, o que tá rolando é o veneno, né? É a toxina que tá agindo. Então, você destruir a toxina com alguma coisa que você joga em cima, beleza, né? O poliqueto, como é mecânico, o Hermodice é mecânico, não tem o que fazer. Você pode pegar uma faca e arrancar fora aquele pedaço de pele que Tentei fazer isso também, cara. Penetrou ali, mas enfim, vai doer mais do que do que a parada. Né? Mas eu tentei tirar pelo menos o que tava super... Não dá pra ver nada, né? Muito pequeno. Eu queria ter uma lupa na hora, não né? Tem como. Mas eu tentei passar uma gilete, assim, pra ver se eu tirava só a parte mais superficial das cerdas. E daí depois eu tentei tudo que é medicina caseira que os marinheiros do barco não sabiam sugerir, velho. Tentei tudo. Absolutamente tudo. Até gasolina rolou. E nada adiantou, cara. Eu fiquei talvez um pouco mais de 24 horas doendo, assim, sendo que as primeiras 10 horas, pelo menos, foi uma dor bem intensa. Daí depois foi passando por um desconforto e depois virou uma coceirinha. Mas provavelmente aí a tua pele já tinha, o teu tecido ali já atacou o negócio, conseguiu expulsar, de repente, alguma coisa. Mas eu não recomendo. Não recomendo. Não, isso com certeza não. No último episódio do nicho a gente fez sobre o nicho ecológico, né? E o nicho ecológico é uma das bases, digamos assim, que trouxe esse tipo de abordagem funcional para os trabalhos de ecologia. Então aí a gente entra no segundo ponto, que é o primeiro quem são os poliquetas que você falou e tal, no seu trabalho. E o segundo ponto do seu trabalho é exatamente, Mário, a abordagem funcional versus a abordagem taxonômica tradicional, né, da descrição de quais espécies ocorrem, quais lugares e quais quantidades. Então vamos falar um pouquinho disso, sobre como é que é essa abordagem funcional, o que ela incute de diferença entre você ver a taxonomia, que é a diversidade de espécie, né, e a funcionalidade delas no ambiente, né, que seria a abordagem funcional. A diversidade biológica, ela durante muito tempo se concentrou, né, à medida
medida, né, da diversidade biológica se concentrou durante muito tempo na medida, né, da taxonomia, né, da diversidade taxonômica, que é importante, com certeza, mas é basicamente qual e que organismos estão naquele ambiente. Né? Ela não incorpora a relevância funcional desses organismos no ambiente, né? Nos processos que estão ocorrendo naquele ambiente. Que, na verdade, é isso que a diversidade funcional ela acaba incorporando, né? O papel que os organismos desempenham dentro daquele ambiente. Basicamente, a diferença é essa. Né? Enquanto uma está olhando o que e quais organismos ocorrem naquele ambiente, a funcional ela incorpora não só quais organismos, mas também o papel deles nos processos, né, no ambiente. Uhum. Isso eu acho muito bacana, né? E eu acho legal do teu trabalho especificamente, mano, que é relacionar essa abordagem funcional porque às vezes uma função de um organismo no ambiente às vezes pode ser algo muito subjetivo, assim, se dizer alguma coisa sobre ele, e Sim. Você tenta trazer para uma questão muito mais prática, né, fazendo uma relação direta com a morfologia do organismo, no caso os poliquetas, né, que você usou. Sim. Então, como é que é essa relação entre a morfologia do organismo e as características biológicas que essa estrutura morfológica vai ter, né? Que vai trazer para o organismo, que no caso, né, no inglês chama o biological traits, né? As Isso. características biológicas, né? Seria uma tradução livre, assim. Como é que é essa relação e por que você escolheu fazer esse tipo de abordagem e não uma abordagem mais clássica, digamos assim, funcional, como guildas alimentares ou outro tipo de grupos funcionais, por exemplo? Então, aí tem várias coisas, né? A ideia de se usar a morfologia no nosso trabalho foi para tentar deixar essas abordagens, né, tanto a taxonômica quanto a abordagem funcional, comparáveis, né? Você acaba tomando como base a morfologia, né, em ambas as abordagens. Uhum. E quando você analisa as características, tanto morfológica quanto biológica, né, as características morfológicas ou biológicas funcionais, você acaba conseguindo fazer uma relação com a funcionalidade que aquela estrutura desempenha naquele ambiente e como aquele grupo desempenha nos processos funcional no ambiente. Não sei se ficou claro. Acho que sim. A gente pode usar, por exemplo, o infortúnio do Chuck, né? E pegar aqui as cerdas do Hermodice, elas funcionam tanto para locomoção, né? Que elas servem para movimentação do bicho no sedimento ali, como para defesa também, né? No caso, o Chuck acho que nunca mais vai querer encostar no Hermodice, né? Nunca quis, que fique claro, nunca quis. Justamente, né? Acho que por isso que é o legal de estar avaliando a morfologia funcional, né? Porque a maioria das características morfológicas, não são todas, obviamente, mas a maioria das características morfológicas, ela apresentam um papel, né? Por exemplo, as cerdas, por exemplo, um palpo, né, para captura de alimento, uma mandíbula, né, para captura também de um alimento, no caso, um carnívoro. Uhum. Massa. Então, e quais foram essas características que você escolheu, né, no caso, para os poliquetas para usar? E como que você escolheu essas características para usar? Porque você não usou todas as características de um organismo para fazer, até porque tem coisas que tem num bicho que não tem no outro, né? Uhum. Como é que a gente fez para definir, né, os atributos morfológicos dos poliquetas? Primeiro, a gente levantou os atributos, né, as características usadas para trabalhos na comunidade bêntica, e isso a gente levantou nos buscadores, né, nas bases de dados, Scopus, Web of Science, né, palavras-chave como atributo biológico e diversidade funcional, bentos, marinhos. E aí a gente levantou 51 trabalhos e 49 atributos biológicos, aí usados para a comunidade bêntica, né?
Bentos como um todo. Bentos como um todo, geral. Invertebrados no caso, né? Bentos, invertebrados, marinhos. Num segundo passo, a gente levantou as características morfológicas usadas para os poliquetas, né? Usando, enfim, a literatura clássica que na década de 70 classificou esse grupo usando a morfologia, né? Então a gente levantou essas características que são 176. É tudo, né? Aí, depois desse levantamento dos atributos usados para a comunidade bêntica e as características chaves, né, morfológicas para a poliqueta, eu cruzei essa informação e aí resultou em 9 atributos morfolológicos, né, que são 9. 9. Foram 9 que a gente determinou. Isso de 40 e poucos que usava pra... não, atributos morfológicos. Porque o que aconteceu? Eu levantei as informações, os atributos que geral para a comunidade bêntica como um todo e as características morfológicas para a poliqueta. Só que para a poliqueta é aquele monte, né? É coisa que é muito específico para aquele grupo, né? Para aquela espécie. Então eu cruzei essa informação. O que já era uma característica morfológica eu mantive. O que eu conseguia substituir, ou seja, um atributo biológico que eu conseguia inferir uma característica morfológica, eu inferia, né? E as redundâncias ou aquelas não aplicáveis para o grupo, eu tirei. Isso. E ainda tinha que ver quais características que estavam espalhadas por todos os poliquetas, né? Porque se pega um negócio muito específico de um, não adianta. Justamente, não adianta, justamente. Eu peguei aspectos relevantes para o grupo e que tivesse uma funcionalidade, né? Para um grupo um todo. Pra ver aí, tinha aqui a diversidade, né? De cento e quantos características, mano? 176 características, só 9 que eram amplamente espalhadas por todos os grupos, né? Você vê como diverge um monte esse grupo de animais, né? O que é muito louco, né, cara? E dá pra entender aí a bagunça da filogenia também, né? Um pouco. Justamente. E dentro dessas 9... né? Então, tem características que estão relacionadas com alimentação, então, né, relacionadas com guildas tróficas, com essa parte de alimentação. Tem características, né, que a gente determinou que estão relacionadas com sensorial, aparato sensorial, né, que tem a ver com a busca ou a percepção, né, de alimento ou de predador, respiração, né, no caso as brânquias, formas do corpo, número de segmentos, que já dá uma relação do tamanho do corpo. Então, elas estão espalhadas em diferentes funções, né? E depois dessa definição das características morfológicas, eu atribuí categorias a elas, né? Com relação ao tipo, ou presença, ou tamanho, enfim. Então, no final, foram 9 atributos morfológicos e espalhados em 24 categorias, né? Cada atributo com algumas subcategorias que levavam então a levavam a aumentar esse número para 24, então. Isso, Massa. E essas foram as 24 categorias que você usou, né? Quem quiser olhar, tem no artigo uma tabelinha explicando bem bacana cada uma delas, né? E tal. E aí você usou isso pra fazer o quê aí? Então. Pra que serviu essa classificação e essas categorias? Então, eu classifiquei as 9 características para comparar com as 2 abordagens clássicas. Uma abordagem taxonômica, né, que leva em consideração a abundância dos indivíduos, e a abordagem clássica usando atributos biológicos. E aí não é só morfológico, né? Aí é geral, que são características dos organismos, por exemplo, reprodução, desenvolvimento larval, tempo de vida, né? De vida, longevidade. Então, esses são os atributos biológicos, né? Então, eu comparei a classificação que a gente determinou junto com essas 2 abordagens tradicionais, a taxonômica e a biológica. Por quê? Porque a ideia era usar a morfologia como base, né, para avaliar a diversidade funcional dos lugares, justamente porque a taxonomia ela não leva em consideração essa questão do papel, da relevância funcional dos organismos, e, por outro lado, usar os atributos biológicos. Existem diversos trabalhos que mostram que, apesar
a galera tá usando vários atributos biológicos, para a comunidade bêntica pouco se sabe. Por exemplo, reprodução. Reprodução é uma característica super importante, mas até para poliqueta mesmo, a gente não sabe muito bem como é a reprodução. Não sabe. Então eles acabam usando um atributo biológico, mas na análise ele não entra bem, porque não tem essa informação. Então a morfologia, ela acaba eliminando uma parte dessa falta, né, desses gaps, né, dessas lacunas na análise. Porque a morfologia tem ou não tem, né? Sim. É uma Você não precisa nem saber que espécie que é. Você observa aquele bicho, a Justamente. espécie desconhecida, e diz as características morfológicas que ele tem, né? Além do que, a morfologia, ela é muito mais acessível, né? A morfologia dos bichos, ela é muito mais acessível em livros, né? Textos básicos, porque é a primeira coisa, né, que você estuda num organismo. Então, também por isso a gente usou a morfologia na análise, né, dos atributos biológicos. Então, Mari, vamos entrar agora nas análises que você fez, nos teus resultados propriamente dito. Um dos resultados, claro, é as características que você escolheu e tal, né? Que seria a classificação, a metodologia, porque esse trabalho é muito legal, porque você tá criando uma metodologia de estudo, né? E aí você testa, logicamente, a metodologia de estudo para ver se ela realmente funciona ou se é só uma hipótese que era muito promissora, mas que, beleza, não deu certo, né? Justamente. O legal é que funcionou, né? É isso que importa. E aí, como é que foi essa tua abordagem para testar se essa tua morfologia funcional funciona para você identificar padrões ecológicos aí? Então, a gente usou justamente para isso, né? Para testar, para ver se essa nova classificação ela funciona, a gente testou já com ambientes que a gente já espera que separem em dois grupos, né? Então a gente testou, né, essas características com um ambiente arenoso e lamoso, né? O tipo de sedimento, ele é uma característica, uma das, né, principais características que determinam as assembleias, a composição das assembleias de poliquetas, né? Então, a gente partiu do princípio de que, né, a ideia era encontrar nessa nova classificação dois grupos funcionais distintos, tanto para a abordagem taxonômica quanto para as duas funcionais, né, a biológica e a que a gente determinou. E a gente testou isso numa escala local e numa escala regional, né, para ver realmente se esse padrão ele ocorria, né, testando esses atributos morfológicos para poliquetas. Então a gente pega dois ambientes que são contrastantes, né? Que tradicionalmente a gente já sabe que um lugar que é muita lama vai ter um certo grupo de espécies, e um lugar que é mais arenoso vai ter um outro grupo de espécies, porque os ambientes têm dinâmicas muito diferentes uns dos outros, né? E os recursos que estão ali são bem diferentes, né? Diferentes. Vide o micronicho número 10, o nicho ecológico. Tchim. Justamente. E aí, como resultado, a gente viu que esse padrão, tanto na escala regional quanto local, as três abordagens, elas diferenciavam, elas mostravam dois grupos, né? Um grupo funcional na areia e um grupo funcional na lama, porém, a abordagem de atributos morfológicos, ela teve uma maior em relação às outras duas. Então isso mostra, né, uma maior robustez na análise, né, no uso das características morfológicas, como em estudos funcionais. Né? E tu acha que na facilidade de separar organismos, né, usando essas características, é muito mais fácil do que identificar uma espécie, certo?
Sim. Então acaba que tendo uma classificação assim poderia facilitar muito estudos de monitoramento ambiental a longo prazo, por exemplo. Justamente, e foi essa a ideia, né? Quando a gente começou a estudar, quando eu comecei a ler trabalhos com diversidade funcional, eu comecei a ter uma dificuldade justamente nessa parte metodológica, né? Nessa parte de análise, né? Que é esse fuzzy, né? Essa análise de correspondência fuzzy, porque a galera não colocava as características. E quando colocava, por exemplo, uma categoria era médio, alto e baixo. Isso é muito relativo, né? Então, usando a morfologia, que já é uma área acessível, e para a galera que não entende muito, se torna um trabalho mais fácil, né? Tem uma aplicabilidade maior, até para trabalho de monitoramento. Então, a ideia também foi disponibilizar as famílias de poliquetas já codificadas para essas características, para a galera só pegar e analisar. Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas se você pegar os vários estudos de monitoramento de rios, né? De água doce, que é feito com inseto aquático, né? Com larva de inseto, tem não necessariamente é uma BTA morfológica, né? Como você fez, mas como os grupos funcionais, no caso, eles são exatamente isso. Você olha a morfologia do bicho e você sabe pelo tipo de mandíbula se ele é predador, se ele é raspador, se ele é não sei o quê. E um monte de trabalho é feito assim, né? Porque é uma coisa muito fácil. Você não precisa identificar o bicho. Você olha o bicho e conta quantos são predadores e tal. E deu. Sim. E você faz E é muito legal que ainda tem uns cálculos de relação entre quantidade de predador e detritívoro, que você consegue ver a zona do rio. Então, se tem uma alteração nessa relação, você mudou a dinâmica do rio, é um negócio bem legal. Vale a pena dar uma olhada. E tem algumas abordagens BTA nesse sentido também para insetos aquáticos, assim, que na verdade, só muda o objeto do estudo, mas a abordagem é praticamente a mesma, né? Exato. Estudos funcionais assim de organismos, do ponto de vista conservacionista, traz noções assim de resiliência do ambiente, né? Quando a gente começa a entender que espécies que cumprem funções parecidas naquele ambiente onde elas coexistem, então a gente consegue trazer mais argumentos para entender mudanças de fase do ambiente, né? Então, resiliência de maneira geral, né? A famosa redundância funcional que falava o Sérgio. Funcional, Ou como nós diríamos no episódio 10 do Micronicho ou Nicho Ecológico, sobreposição de nicho. É isso aí. E o legal também de estar usando a morfologia é que você pode ampliar para outros grupos, né? Sim. Então não fica só delimitado, os atributos biológicos não ficam só relacionados àquele grupo em especial que você está analisando. Se você usa a morfologia, você amplia e a comparação entre os grupos, né, e a funcionalidade, ela aumenta. Claro, porque tem um monte de característica que é compartilhada. Muito bem. Aí de resultados, então, a gente falou um pouquinho, né? Falamos um pouquinho do Habitat Lamoso, Arenoso. Eu fiquei curioso, Mari. Quem são? Isso que fala. Quem são, né? Como são os grupos funcionais de... Ele leu minha mente, né? Ele não é o gênio da lâmpada. Então pergunta você, Chuck. Ele não é o gênio da lâmpada, mas leu a minha mente. Minha pergunta é exatamente essa, né? Quais que eram as características que mais diferenciavam os poliquetas dos ambientes lamosos e as características mais características dos poliquetas do ambiente arenoso? Então, no ambiente arenoso, a gente teve uma maior riqueza, né, de diversificação morfológica, né? Então, basicamente foram os organismos de tamanhos maiores, né, os organismos com um aparato sensorial mais desenvolvido na região anterior, um corpo não modificado, presença de mandíbulas e palpos, ou seja, os organismos, né, o grupo funcional predominantemente, né, da areia, foram aqueles mais filtradores, né, e sésseis, e carnívoros ou onívoros móveis, né, tanto aqueles que ficam, né, no ambiente filtrando as partículas que estão em suspensão na água,
como aqueles que vão até a sua presa e a captura com uma mandíbula, né, com uma estrutura rígida. Como quem? Como o poliqueta de fogo. Pois é. Um carnívoro voraz, o poliqueta de fogo. Come qualquer coisa, cara. Come qualquer coisa, come coral, come tudo, cara. Come Peixe. Peixe, nudibranquios, come a galera. E já na lama, né, a gente teve características opostas, né? Então, a ausência dessas mandíbulas ou de palpos, né? Então, é uma faringe muscular reversível, né? A probóscide, a ausência de estruturas tanto na região anterior quanto ao longo do corpo, né? O corpo regionalizado em tórax e abdômen. Então, são características predominantemente de poliquetas depositívoros, né, de baixa mobilidade. Né? Então, eles vertem a probóscide, englobam todo aquele sedimento sem selecionar, sem nada, assimilam os nutrientes e eliminam os grãos. Né? Então, são características bem diferentes de organismos bem diferentes. Né? E o papel desses grupos também, né? Por exemplo, a lama, por ser extremamente fina as partículas, ela compacta mais, né? Então, a mobilização física, né? Ou seja, suspensão de nutrientes ou oxigênio, né? Esses organismos desempenham um papel fundamental, né? Porque eles formam galerias nesse movimento de se alimentar e isso promove a perturbação física, né? Que são os famosos bioturbadores. Pensando no papel de uma minhoquinha numa horta é parecido, né? Exatamente. E escutar essas características que você descreveu agora faz completamente sentido lógico, né? Realmente, por um ambiente ser mais compactado, você espera que os organismos que estejam lá tenham mais dificuldades de se locomover e num ambiente mais soltinho, assim, né? Uma areia mais soltinha, e os bichos sejam mais móveis, né? Faz sentido. E também, por exemplo, ele não vai alocar energia, desenvolvendo mega aparatos sensoriais para um organismo que vai simplesmente não, né? Vai englobar o sedimento e assimilar aquelas partículas que estão entre os grãos, né? Não tem muito sentido. Então, já os carnívoros, né, que vão até seu alimento, não. Tem um aparato sensorial, né, até para fugir de presa ou buscar o alimento, né? Fugir de predador, desculpa. Sim. Tem algum trabalho que mensura, de alguma forma, a importância desses poliquetas comedores de lama, assim, para recolocar a energia no sistema, né, através dessa cadeia de detritos, Mari? Olha, tem trabalhos que eu sei que eles viram a movimentação, o tamanho da galeria e tentam fazer um cálculo de quanto de movimento tem no ambiente. Mas nunca ninguém chegou a ver transferência energética desses poliquetas até organismos mais de topo de cadeia. Até tem, Chuck, até tem. O seu trabalho, né? O meu eu vi mais coisa do que isso, porque o meu era diretamente relacionado com a alimentação, né? Entendi. Então tem, Chuck, tem uns esquemas, principalmente quando você faz depois análise com ácido graxo, que você vê a origem da biomassa e tal. Tem uns isótopos de carbono que dá pra usar também. Vi trabalho com isótopo também, que faz a relação de quanto que eles conseguem, inclusive especificamente para poliqueta. Eles colocaram o isótopo no sedimento e quanto que esse isótopo acaba incorporado no tecido do poliqueta, que depois vai ser passado adiante, né? Nossa. Então, tem alguns trabalhos que tentam fazer essa relação, sim, né? Mas são muito poucos, assim, muito Esse tipo de trabalho é um trabalho que é complicado de fazer, difícil. São perguntas super interessantes, né? Super complicado de executar, mas são perguntas super interessantes. Mas que é essencial para tentar exatamente entender como que funciona isso tudo, né? Que aí entra naquilo que eu queria perguntar, Tia. Se a gente para ver o hábitat lamoso e o arenoso, a diferença do sedimento, né? Um ser mais fino, o outro mais grosseiro, é exatamente a hidrodinâmica do lugar que vai estar interferindo na deposição de sedimento, né?
Então um deposita mais, por isso não tem tanto filtrador, porque o sedimento já está depositado, o outro mais arenoso, as partículas finas estão na coluna d'água, então tem filtrador. Ou elas são mais grosseiras, porque o que acaba ficando ali é algo mais grosseiro. Então você tem animais maiores que vão comer partículas maiores de alimento, seja ela uma presa, seja uma alga ou mesmo detrito, né? Então isso acaba interferindo na espécie que está vivendo ali também, né? E esse eu acho é uma parada mais louca, assim, desse tipo de percepção, que às vezes fazendo só a taxonomia, você não consegue perceber, né? Esse tipo de coisa. E muitas vezes, isso é a maior parte das vezes, você explica aquele teu resultado daquelas espécies que estão num lugar no outro, puxando na discussão exatamente isso que eu ia falar. A morfologia, que é o que a Mari fez, né? Você acaba puxando no final para discutir esses trabalhos, esse tipo de abordagem, né? E nesse caso, você já coloca ela na análise. É isso aí, então vamos chegando ao final do nosso programa aqui. Calma, que ainda tem um bloco. Não é só o Jô Soares que recebe um ó. A Mari também, isso. Seria mais especial ainda se fosse em vídeo, né, Chuck? Mas enfim, a gente faz um podcast que é só em áudio, então a gente fica sem a beleza de nossas faces para a galera. Otimista. Oi? Nada não, só pensei alto aqui. Mas é isso aí. E pra entrar no último bloco aqui e finalizar a nossa discussão, Mari, a gente tem uma pergunta aqui pra você, que é agora fugindo um pouco tanto dos poliquetas e indo mais pra metodologia que você desenvolveu, que até você já falou um pouco, mas acho que agora é um ponto bacana pra gente tentar finalizar aqui e encaixar tudo agora. Qual que você acha que é o impacto de ter uma abordagem funcional morfológica, que é prática, né? No estudo das condições dos ambientes, né? Retomando aquilo que o Chuck perguntou também. Em especial nos ambientes marinhos, que são tão complicados de se estudar porque é uma gama gigantesca de fatores que está influenciando toda a dinâmica desses ambientes. Então, eu acho que, como você falou, a gente falou um pouquinho sobre isso anteriormente. O que eu acho de relevante nesse aspecto, usando a característica morfológica, não só de poliquetas, mas como eu falei, ela é aplicada para outros grupos, pela praticidade, né? A morfologia, ela é desde Linneu e da galera lá atrás, usa a morfologia para classificar e separar os organismos. Então, essa informação ela está acessível, né? E por estar acessível, ela torna os trabalhos mais práticos, né? Para estar avaliando, monitorando, até com um aspecto de conservacionista. Então, eu acho que o ganho é nessa praticidade da análise, né? Então, como você falou, não só a parte marinha, né? Mas a perda biológica está sendo, a gente está perdendo, né? De uma forma avassaladora. Então, eu acho que esses trabalhos, eles ajudam a melhorar esses estudos, né? Para estar tentando, de alguma forma, ajudar na avaliação, na conservação desses ambientes. Então, depois dessa discussão poliquetológica sobre conservação e sobre uma abordagem funcional, afinal, os poliquetas têm umas funções muito, muito importantes, principalmente na ciclagem de nutrientes no ambiente bentônico. E a gente chega, então, para o nosso final do episódio agora, né? É o espaço que a gente sempre deixa, Mari, para o final, para uma mensagem do nosso convidado, no caso, o nosso convidado hoje. Esteja o microfone aberto e os ouvidos de quem nos ouve são seus agora. Então, galera, obrigada aí, meninos, Chuck e João, por terem me convidado. Eu queria parabenizar vocês, cara. É um projeto muito bacana que vocês estão desenvolvendo, né, e botando em prática, né, que é tentar fazer com que esses trabalhos que a gente desenvolve não fiquem só na academia, né, que expanda os horizontes acadêmicos e que atinja
o maior número de pessoas, né? Porque é o que a gente sempre critica na academia e acaba não fazendo, né? O que a gente faz, acaba só a gente ir da mesma área lendo. E vocês estão com essa ideia super bacana, quebrando essa barreira da academia. Então, parabéns mesmo pela ideia e pela iniciativa. Muito obrigada. É muito fofinha, né, cara? A Montanha escorreu uma lágrima pelo olho esquerdo do Montanha, agora tenho certeza. É o direito, na verdade, que é o que chora sozinho. Mari, eu acho que queria dizer que foi um prazer participar de um programa com você, não só pelas saudades que eu estava, foi bom ouvi-la um pouco, foi bom ouvir um pouco mais de trabalhos diferentes, né? É sempre bom escutar um pouco pessoas que trabalham com outros organismos, né? Porque cada um acaba tendo seu grupo de estudo, entende muito de um grupo de organismos ou de um pedaço do sistema, de um processo, e é sempre bom ouvir novos paradigmas científicos. Obrigada. Mas eu quero dizer que essa brincadeira de tentar traduzir um pouco a academia, tornar mais acessível, colocar ciência em meios de comunicação diferentes, eu acho que está cada vez mais presente e ver pessoas, né, os cientistas dispostos a gastar um pouco de energia para fazer projetos como o nicho darem certo ou continuarem engatinhando, dá motivação para continuar tentando, assim, né? E acho que é isso aí, estamos todos juntos nessa luta em busca do objetivo maior que a gente comentou antes, que é a tal da conservação, né? Acho que todos nós queremos que nossos tataranetos, quinquanetos, seja lá o que for, tenham a possibilidade de colocar uma máscara no rosto e ver e ainda se emocionar, né, com o ambiente preservado, ou fazer uma trilha e ouvir cantos de várias espécies de passarinhos, ou seja lá o que for, né? Isso aí. É isso aí. A gente faz o que a gente pode. Eu sei que a Mari também tem alguns textos por aí de divulgação também, que eu já vi, eu já li, né, Mari? Se quiser deixar o site pra galera, onde é que era aquele que você colabora lá? É na Fiocruz. Curta Biodiversidade é o nome do projeto. Que é bem isso. Também é uma ideia de tornar os trabalhos da academia mais acessíveis pra galera, né? Então, cada um tem gente de diferentes áreas escrevendo, aí é um outro meio, né, uma outra forma, escrevendo trabalhos que desenvolveu. Então eu participei com um do mestrado, né? Sim. Ficou bem legal. A gente vai deixar o link no post aí pra vocês curtirem lá também o outro trabalho da Mari, né? E da galera lá do site, que é bem legal, assim, bem interessante também. A gente sempre gosta de divulgar outras iniciativas de divulgação científica, né? É isso aí, muito obrigado, Mari, muito obrigado, Chuck, por estarem gravando mais um episódio do Lixo aí com a gente. Retornamos agora no nosso próximo mês de maio com mais um episódio do Nicho Podcast, né? O nosso 12º episódio, fechando um ano de podcast para vocês, e esperem novidades pro nosso ano 2. Um recado muito importante, né? Lembrando, né, que depois do mês de maio vem o mês de junho, depois o mês de julho e assim sucessivamente. Boa colocação, Chuck. É isso aí. Pra você, ouvinte, tchau! Podcast, se não podes. Tu podia liberar um eu lírico, uma persona assim, né? O João Montanha Dória, é o Montanha Dória, né, cara? Não, mas ia ser engraçado tu fazer 2 personagens no mesmo episódio. E só ter os 2. Verdade. Como assim, fazer 2 personagens? Você se entrevistando. O João entrevistando Montanha. Isso, O João entrevistando Montanha. Muito legal. Tipo, mas aí eu precisaria fazer uma voz, tipo, o quê? O Chuck e o Juquinha, sei lá. Mas o Juquinha não mora aí contigo, cara? Não, ele aparece e desaparece. Eu sempre achei. Ele é... ele é tipo um gênio da lâmpada, Não, assim. não, ele pula a janela mesmo. Ah, ele é vizinho. Saquei. Boa, o Juquinha é vizinho. Saquei. A gente falando de uma coisa séria aqui, o Montanha começa a rir. Vai entender. É porque
você sabe por que eu tô rindo. Eu? Né, Que Chuck? isso? Por quê? Eu não entendi, não. É porque você não tá vendo a pauta aqui, eu tinha que escrevendo na pauta. Ah, A gente tem uma pauta online aqui pra seguir um roteirinho de perguntas e tal. vocês estão falando mal de mim? Que isso, jamais falaria Não. mal de você. Eu elogiei o Montanha só. É. Eu soltei um gato no meio da pauta. Acho que vocês estão precisando fazer os negócios junto aí mesmo, hein? Tamo nada. É, tá de boa. Ai, ai. Mais coisa junto do que a gente já faz, meu Deus, né? É isso aí. Peraí, rapidão. Voltando. Eu tô lendo, porque eu fiquei curiosa aqui. Eu tô lendo aqui e Ah. diz que tem o veneno no seu interior que serve pra defesa ou ataque. Ó, Mas no Hermodice? Pois é. Agora, Sim. mas será que tem nas cerdas? Porque aí que tá, porque eu sei que tem poliqueta que se você comer, você morre. Que é venenoso pra caralho, tá ligado? ué, come o Mas Hermodice. é por dentro. Não, o Hermodice você come, você morre de raiva, você se mata por causa das porra dos espinhos na boca, tá ligado? Chuck, você tinha uma pergunta? Não, e pensando do ponto de vista conservacionista também. Chuck? Tá me escutando? Não me ouvem? Sim. Eu escuto. Montanha? A montanha caiu, eu acho. Ele vai se machucar desse jeito. Desacostumou com as piadinhas fracas, né, Mari? Tá me ouvindo, Voltou. Montanha? Ah, eu não sei, Voltou rindo já. Já voltou rindo. eu perdi a piada, que bosta.